Vamos abrir as nossas Bíblias no profeta Jeremias, capítulo 8. Jeremias, capítulo de número 8, verso 4 ao verso de número 17. Obrigado. Diz assim a palavra de Deus, Jeremias capítulo 8, de 4 a 17. Dize-lhes mais, assim diz o Senhor, quando caem os homens, não se tornam a levantar? Quando alguém se desvia do caminho, não torna a voltar? Por que, pois, este povo de Jerusalém se desvia, apostatando continuamente? Persiste no engano e não quer voltar. Eu escutei e ouvi, não falam o que é reto. Ninguém há que se arrependa de sua maldade, dizendo, que fiz eu? Cada um corre a sua carreira como um cavalo que arremete com ímpeto na batalha. Até a cegonha no céu conhece as suas estações, a rola, a andorinha e o grou observam o tempo da sua arribação. Mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Como, pois, dizeis, somos sábios e a lei do Senhor está conosco? Pois com efeito, a falsa pena dos escribas a converteu em mentira. Os sábios serão envergonhados, aterrorizados e presos. Eis que rejeitaram a palavra do Senhor. Que sabedoria é essa que eles têm? Portanto, darei suas mulheres a outros e os seus campos a novos possuidores, porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá a ganância. E tanto o profeta como o sacerdote usam de falsidade, curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo, paz, paz, quando não há paz. Serão envergonhados, porque cometem abominação sem sentir por isso vergonha. Nem sabem que coisa é envergonhar-se. Portanto, cairão com os que caem. Quando eu os castigar, tropeçarão, diz o Senhor. Eu os consumirei de todo, diz o Senhor. Não haverá uvas na vide, nem figos na figueira. E a folha já está murcha, e já lhes designei os que passarão sobre eles. Por que estamos ainda assentados aqui? Reuni-vos e entremos nas cidades fortificadas e ali pereçamos, pois o Senhor já nos decretou o perecimento e nos deu a beber água venenosa, porquanto pecamos contra o Senhor. Espera-se a paz e nada há de bom. O tempo da cura e eis o terror. Desde Dan se ouve o resfolegar dos seus cavalos, toda a terra treme à voz dos rinchos dos seus garanhões, e vêm e devoram a terra e a sua abundância, a cidade e os que habitam nela. Porque eis que envio para entre vós serpentes, áspides contra os quais não há encantamento, e vos morderão, diz o Senhor. Nosso Deus e nosso Pai Celestial, estamos mais uma vez aqui, Senhor, para te cultuar, e há alegria no nosso coração em fazer, ó Deus, realizar este culto, mas também, Deus, nós esperamos que, na medida em que
adorarmos, louvarmos, bendizermos o Teu nome, o Senhor venha ao nosso encontro e fale conosco e nos transmita a Tua palavra e nos edifique. Abençoa-nos, Senhor, na medida em que formos tratando, meditando, refletindo sobre esses versos, que a palavra do Senhor possa tocar os nossos corações e nos ensinar. É a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. O sermão da porta do templo terminou. Os capítulos anteriores, capítulo 7, capítulo 6, capítulo 7, até parte do capítulo 8, como vimos, o profeta recebeu a incumbência de chegar bem próximo à porta do templo e pregar, transmitir a palavra que Deus tinha. O profeta Jeremias tem palavras de Deus para dizer ao povo. Estes tempos agora, essa passagem que começamos a considerar, capítulo 8, verso 4, até o final do capítulo 10, até o verso 25, tem um outro ambiente histórico. Alguns anos se passaram desde este sermão proferido à porta do templo para um momento específico. Agora, alguns anos depois, não muito tempo, talvez uns 2 ou 3 anos, essas palavras que estão registradas e que começamos a ver hoje, elas foram proferidas no momento em que ainda era o rei Jeoaquim, este rei, filho de Josias, um dos reis importantes deste período, embora tenha sido piedoso, cometeu alguns erros estratégicos do seu governo, acabou perecendo numa batalha, na Batalha de Megido, famosa, conhecida na história, historiadores antigos, todos mencionam, fora da Bíblia, você há menções da vida deste homem, e Faraó Neco, então, numa batalha, venceu os exércitos de Israel e o próprio rei Josias foi morto. Ele é pai de Jeoaquim. A gente tem visto e falado algumas vezes que este rei, o rei Josias, foi um bom rei, em maior parte do tempo. Promoveu uma reforma religiosa, pelo menos a parte que lhe cabia de trazer de volta os sacerdotes, abrir as portas do templo. O seu pai, Manassés, fez uma administração, de um certo ponto de vista político, social, muito boa. Reinou por muito tempo, mas do ponto de vista espiritual foi uma verdadeira desgraça, literalmente, para a vida do povo. Então entrou Josias, e Josias, acompanhado por um grupo de pessoas, especialmente sacerdotes, promoveu uma reforma religiosa. Não foi tão profunda quanto se esperava. Ele estava começando esse processo. O profeta Jeremias juntou-se, Deus o levantou para trazer a palavra de Deus, para ser a boca de Deus e transmitir a palavra do Senhor num momento como esse. Ele começou bem próximo do início dessas reformas de Josias. Foi muito importante seu ministério, mas ele também experimentou outros momentos. Aqui, provavelmente, nesse texto nós estamos considerando os 20 e poucos anos se passaram. Um dos seus filhos que fora colocado como rei, como tornou-se essa região, esse povo vassalo do Egito por causa dessa batalha, então esse filho reinou somente 3 meses, e aí entra o segundo filho, Jeoaquim. Mais na frente, lá pelo capítulo 25, 26 em diante, teremos no profeta Jeremias muitas informações. Foi um rei mau, tanto do ponto de vista estratégico do seu governo, como também voltou a muitas práticas do seu avô Manassés, que fez pecar o povo de Israel, o povo de Deus, como poucas
em poucas oportunidades, comparável às nações vizinhas nas suas atrocidades morais, nos seus comportamentos éticos. Algum momento na história, no livro dos Reis, se diz que eles fizeram até pior do que as outras nações. Tal foi o estado em que eles estavam. Percebemos já a mudança que vem do capítulo 7, comecinho do capítulo 8, para essa parte que nós começamos a considerar. Diferenças não só históricas, mais difíceis da gente perceber, mas há diferenças literárias aqui entre esses capítulos. Após a prosa, narrativas mais simples do sermão do capítulo 7, nós voltamos aqui à paixão da poesia hebraica através das palavras de Jeremias. Capítulos 8 a 10 vem logo aqui imediatamente a esse sermão e retorna àquele tipo de linguagem que nós vimos em textos anteriores, como por exemplo do capítulo 4 até o capítulo 6, cheios de poesia, cheias de imagens, cheias de perguntas retóricas, cheias de comparações. Esse tipo de linguagem, você percebeu no texto que nós lemos, um grupo de perguntas, de questionamentos são levantados. E mais uma vez aqui nós envolvemos então numa torrente de perguntas retóricas, imagens gráficas, acusações ferozes, terríveis previsões de invasão, lamento antecipado de uma sociedade condenada. Mas seria um erro a gente simplesmente dizer que o profeta está simplesmente repetindo aquilo que ele vem falando nesses capítulos anteriores. Num certo nível, sim, ele fala das coisas que estavam acontecendo, que já tinham acontecido, porque, na verdade, o povo não tinha mudado. A vida deles, a vida moral, os compromissos, embora, como a gente viu no capítulo 7, havia culto, havia reuniões, as coisas estavam estabelecidas exteriormente, contudo, o grande problema é que o coração do povo, lá dentro, no interior, não havia tantas mudanças assim. Nós vimos que o povo era capaz de entrar no templo, cumprir as devidas ordenanças, os sacrifícios, entregarem suas ofertas e tudo mais, mas saíam dali, iam para suas casas, e a família inteira, nós vimos os pais, os filhos, o pai, a mãe e os filhos, as crianças, estavam correndo atrás de coisas que estavam completamente contrários àquilo que Deus dizia. Saíam de suas casas e iam para as esquinas, especialmente para um lugar muito conhecido, de horror na história do povo de Israel, onde se sacrificava, em Tofete, no vale do filho de Inom, onde se tornou inclusive uma espécie de imagem grotesca do inferno, do Guiena, do inferno, no tempo de Jesus. Jesus, inclusive, menciona algumas vezes este vale, comparando àquilo que os sofrimentos, os horrores que ocorriam ali, onde filhos eram sacrificados ao deus Moloque, no vale de Tofete, e isso era comparável às agruras, aos sofrimentos, aos horrores do inferno. Isso serviu de munição, de imagem, para falar das piores coisas, dos piores sofrimentos que algumas pessoas poderiam sofrer no fogo do inferno. Então, aqui estão algumas palavras do profeta. Depois de proferir essas palavras no capítulo 7, que foram marcadas por denúncias contra a tentativa do povo de servir a Deus, a rainha dos céus, misturados com as religiões daqueles povos, no sincretismo religioso, promovia o culto no templo, mas também sacrifícios em Tofete, no vale de Ben-Hinom. O profeta chama isso de o vale da matança. Essa é a visão do profeta, o que eles estavam fazendo de fato. A situação do povo
em relação à sua vida espiritual, na verdade, não tinha mudado muito. O profeta está aqui estupefato, perplexo, impressionado diante dessa apatia, dessa insensibilidade, dessa indiferença do povo. A mensagem que ele apresenta aqui, como a gente já pôde notar, já mencionei, usa a técnica de levantar perguntas, na intenção de que essas perguntas pudessem permitir que, na medida em que elas fossem levantadas, isso sondasse os corações e eles pudessem ter percepção da real situação em que eles se encontravam e para que eles compreendessem o perigo em que eles estavam vivendo. Jeremias apresenta aqui 3 posturas do povo e que são impressionantes, inacreditáveis. Veja comigo aí. Em primeiro lugar, verso 4 ao verso 7, você vê um comportamento anormal. Há uma anormalidade. Veja, repetindo, olhe na sua Bíblia, ele diz assim: disse-lhes mais, assim diz o Senhor, quando caem os homens, não se tornam a levantar, quando alguém se desvia do caminho, não torna a voltar? Por que, pois, este povo de Jerusalém se desvia, apostatando continuamente? Persiste no engano e não quer voltar. A mensagem do Senhor começa com uma série de perguntas para estimular o povo a pensar sobre a sua situação. E o ponto principal aqui das perguntas, no versículo 4, e as comparações que ele vai fazer mais adiante no verso 7, é que o comportamento de Israel é inexplicável, não é natural, é anormal. Há um ritmo de autocorreção na vida comum. Você cai e se levanta de novo. Você faz uma viagem e volta para casa. Isso é o normal. E é comum, qualquer pai, qualquer mãe percebe isso, ao observar isso na vida dos seus filhos, quando crianças pequenas estão sempre caindo, seus pais passam muito tempo dizendo: vá, levante, tudo bem, não aconteceu nada, limpa ali o joelho, e se deu um machucadinho, passa alguma coisa lá para limpar, e as crianças sempre fazem, elas se levantam tantas vezes quanto caem. Estamos no tempo de Olimpíada e a gente observa aqueles, especialmente os ginastas, as ginastas, com aqueles, ou qualquer outro esporte, os atletas de uma maneira geral, e nós vemos eles realizarem aqueles exercícios impressionantes, os movimentos, as acrobacias, os movimentos impressionantes, mas raras vezes, e a gente pode ver alguns erros caem, mas na verdade os maiores tombos, na verdade a maior parte do tempo eles caíram, eles tiveram que treinar muito, eles caíram diversas vezes, mas eles se levantaram e vão de novo, e novamente caem, mas se levantam, machucam, quebram um pé, mas passa algum tempo, são contundidos, mas voltam novamente. É por isso que o profeta Jeremias ficou tão espantado com o que o povo de Judá estava fazendo. Eles haviam caído em seus pecados, não estavam voltando a se levantar. O problema não era que eles não conseguiam se levantar, o problema é que eles não queriam se levantar. Eles não se levantavam. Isso surpreendeu Jeremias, porque isso era anormal, inexplicável. Quando as pessoas caem, elas se levantam. Quando as pessoas vão embora, elas voltam. Quando saem de suas casas para o trabalho, elas voltam. Ou então há algum problema, chama a polícia e faz alguma coisa, vai atrás. E ele exatamente faz isso, ele reformula a pergunta: por que eles não tinham voltado para casa? O verso 4, parte B, diz isso. Qual é a atitude normal quando alguém se perde em um caminho e entra em um lugar desconhecido? Ela volta.
O profeta está perplexo, atordoado com esse comportamento. Jeremias usa aqui nos versos 5, 6, variações das palavras desviar, voltar, tornar. São 5 vezes nesses versículos. O povo de Jerusalém havia se afastado de Deus e não voltado para casa. Eles tinham ido, mas não retornaram. Eram desviados permanentes, não aprenderam com seus erros espirituais. Essa era a denúncia do profeta. Ele estava impressionado com isso. O comentarista desse texto faz um paralelo muito interessante com essa passagem e a parábola do filho pródigo. Está lá em Lucas, capítulo 15, verso de 11 a 32. A situação deste povo era a mesma da situação do filho que obrigou o seu pai a repartir a herança e foi embora e dissipou os bens. A situação deles estava presa à terceira parte dessa história, a terceira cena dessa história. Qual que é a terceira cena da história do filho pródigo? Se você der uma olhada lá, com a sua Bíblia lá para o capítulo 15, a partir do verso 11, você vai ver várias cenas se desenvolvendo. Nós conhecemos, de certa maneira, essa história. Deixe-me recordar, para você entender este ponto, essa terceira cena, ou essa terceira parte da história. Na primeira cena, o filho mais novo está entediado dentro de casa, e ele então convence o pai a repartir a herança. Isso era anormal. Não era possível naquele contexto. As pessoas, quando ouviram aquela história de Jesus, assim, balançaram a cabeça, dizendo assim, coisa absurda. Era como diz alguém, escritor sobre parábolas, que essa era uma atitude de como dizer assim, olha, pai, eu quero que você morra, porque no contexto do Oriente Médio, no século I, só nesse caso se repartia a herança, quando o pai estava morto. Em outras palavras, estava dizendo isso. Essa é a primeira cena. Na segunda cena, ele sai de casa com o dinheiro que recebeu da herança, vai esbanjar os bens que recebeu da herança, vai curtir a vida, fora dos padrões que o seu pai ensinou, com muita bebida, muita diversão, droga, sexo e rock and roll. Hoje tem outras coisas aí que o pessoal está fazendo. Na terceira cena, ele está pobre, gastou tudo, perdeu os amigos, claro, aqueles que estavam simplesmente usufruindo das finanças dele. Ele está no fundo do poço, está desempregado, desabrigado, e consegue um emprego de um salário mínimo limpando chiqueiro e alimentando porcos. Naquela época, era duro mexer com os porcos. Ele está nessa terceira cena. Mas o que a gente vê depois? É que ele cai em si, levanta-se, tem um momento de lucidez e diz assim, o que eu estou fazendo aqui? Quantos dos empregados, dos escravos do meu pai tem pão com fartura e eu morro de fome? Mas este povo, o povo de Israel, estava nessa situação e não se levantavam, não caíam em si, não vinha arrependimento. Eles estacionaram na terceira cena da história do filho perdido, do filho pródigo. Esse povo não experimentou desta bênção de desfrutar da paternidade de Deus. Se o povo de Jerusalém fizesse tudo isso, sim, se arrependessem dos seus pecados, voltassem para casa, eles receberiam as boas-vindas de um pai, como o filho pródigo recebeu. Nós lemos lá no capítulo 15, verso 20 a 24, o seguinte,
Veja o que diz lá nessa história. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele longe, ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado, comamos e regozijemos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Infelizmente, o povo de Jerusalém ainda não havia feito isso e continuavam presos lá atrás, nessa terceira cena da história, ainda se revolvendo na sujeira dos seus próprios pecados. E nós temos aqui, irmãos, para nós, uma importante lição. É por isso que os cristãos precisam ser constantes no arrependimento, devemos ser tão penitentes quanto somos pecadores, devemos nos envolver no arrependimento sério, da busca da alma. Se uma das marcas dos ímpios é recusar-se a arrepender-se do pecado, uma das marcas do cristão verdadeiro é o arrependimento frequente. Porque, meus irmãos, a principal diferença entre crentes e incrédulos não é que os crentes não pecam e os incrédulos pecam. A gente sabe disso, nós continuamos sendo pecadores. A diferença está na maneira como as pessoas, como um crente lida com o seu pecado e como um incrédulo lida com o seu pecado. O crente verdadeiro, ele peca, claro. Está toda a carta de 1 de João que trata exatamente disso. Ele não vive na prática do pecado, é diferente. Ele lida com o seu pecado, ele busca arrependimento, ele se espelha na palavra, na lei de Deus, e ele vê o seu pecado, e ele corre para Deus, ele busca de todo o coração. Essa é a diferença. Você pode dizer, e as pessoas estão criticando muitas vezes: ah, pastor, eu conheço muita gente que nem crê em Deus, é ateu, e é muito melhor do que muitos crentes lá da sua igreja. É verdade. É verdade. Mas ele é salvo. Ele trata do seu pecado. E ele poderia ser muito pior do que ele é. Assim como aquele que faz essa crítica poderia ser muito melhor do que é também. Essa é a diferença. Um homem cristão pode cair em pecado, mas ele não fica caído. Uma mulher cristã pode se afastar de Deus, mas ela não permanece afastada. Os cristãos verdadeiros retornam depois que se desviam. E a estupefação do profeta é ver que este povo, amado, chamado, eles caem, mas não voltam. Eles saem pelo caminho e não retornam. Caem e não se levantam. Esse é o desafio para nós. Não fique onde você está. Confesse seu pecado. Se há mais dificuldades envolvidas, trate. Procure pessoas, irmãos com condições de te ajudar. Se está tendo dificuldade, ache. No meio do povo de Deus, certamente você vai encontrar pessoas para te ajudar. Segundo lugar, desculpe. A outra reação do profeta, ao ver, irmãos, um comportamento insensato, uma conduta insensata. Primeiro foi observar este comportamento anormal. Agora é esse comportamento insensato. Veja, verso 8. Como, pois, dizeis, somos sábios,
e a lei do Senhor está conosco. Pois com efeito, a falsa pena dos escribas a converteu em mentira. Os sábios serão envergonhados, aterrorizados e presos. Eis que rejeitaram a palavra do Senhor. Que sabedoria é essa que eles têm? Portanto, darei suas mulheres a outros e seus campos a novos possuidores, porque desde o menor até o maior, cada um se dá a ganância. E tanto o profeta como o sacerdote usam de falsidade. Curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Serão envergonhados, porque cometem abominação sem sentir por isso vergonha. Nem sabe que coisa é envergonhar-se. Portanto, cairão com os que caem. Quando eu os castigar, tropeçarão, diz o Senhor. Essa passagem, até o verso 13, ela reflete um período em que Jeremias está em conflito com os líderes religiosos. É bem o tempo do rei Jeoaquim. Mais adiante você verá que ele é contraditado a cada palavra que o profeta Jeremias profere. Eles rebatem, eles contraditam, ele procede de uma determinada forma, então outros profetas, falsos profetas, pagos pelo próprio rei, pela própria coroa, fazem o confronto. Chegou ao ponto de ele ser, inclusive, agredido fisicamente, esbofeteado. Mais adiante ele será posto numa cisterna e quase morreu, não fosse pela bondade de um dos poucos servos de Deus que ainda permaneceu nesse período fiel ao Senhor. Então, é esse período de conflito com os líderes religiosos. Vocês viram aqui que ele menciona exatamente o escriba. Também os que falam a palavra de Deus, os que são chamados, que se chamam sábios. São esse tempo de extrema dificuldade. Ele chega a dizer no verso número 8, que a falsa pena dos escribas a converteu em mentira. Muito provavelmente aqui, ele está se referindo ao período em que, na reforma de Josias, quando a lei de Deus foi redescoberta, porque estava perdida dentro de um cômodozinho do próprio templo. Não havia há anos sacrifício, não funcionava mais nada. Veja, a lei de Deus perdida dentro da igreja, dentro do templo. Ou seja, que coisa impressionante, e muito provavelmente, deste período em diante, quando Josias começou a operar essas reformas, escribas foram chamados, gente que conhecia a lei de Deus, e eles foram remunerados para isso, para copiar a lei, arrumar tudo aquilo. Há alguns comentaristas que mencionam o fato de que é nesse momento que começa-se a escrever partes da lei de Deus e, inclusive, a dar para algumas pessoas passar essas anotações, esses registros de parte da lei de Deus para as lideranças, para que as pessoas pudessem conhecer a palavra. Muito provavelmente, quando ele diz aqui que a pena deles era falsa, ou seja, o que eles escreviam eram falsidades, na verdade, não é que eles estavam distorcendo aquilo que a lei de Deus dizia, mas é que as interpretações que eles faziam, como que amainando, como que suavizando, atualizando a lei de Deus, dando interpretações para o povo que condizia com a realidade das pessoas, como essa que nós já vimos aqui, de estarem indo religiosamente toda semana nos sacrifícios, nos cultos, mas em suas casas. As suas práticas do dia a dia eram completamente contraditórias em relação ao que a própria lei de Deus dizia. É isso que está por trás aqui. Diz o verso 9 que eles eram considerados os sábios.
eles passavam essa imagem, como nós vemos muitos nos nossos dias, meus irmãos. Para que há uma tentativa no nosso tempo, especialmente nesta pressão em que nós estamos sofrendo, nesse momento na história do nosso país, em que determinados valores que já não são mais assumidos pela sociedade, vivemos numa sociedade em tempos pós-cristãos, valores que há pouco tempo atrás eram defendidos por pessoas que nem sequer tinham uma religião, iam a uma igreja, entravam aos domingos em qualquer igreja, em qualquer tipo de religião, agora estão sendo jogados para fora, na área dos relacionamentos, da família. Recebi essa semana um vídeo de um pastor em Belo Horizonte que, tendo a igreja uma escola, ele preparou alguma programação, alguns vídeos com as crianças sobre o que significa ser uma família cristã segundo a Bíblia, e ele está sendo investigado porque ele está defendendo valores bíblicos. Não sei do que aconteceu, que de fato, como é que são esses, não vi, mas assim, não precisamos aprofundar muito, nós estamos vendo, chegam até nós, a maneira como os valores cristãos estão sendo tratados. E aí é que vem o profeta. Antigamente chamávamos do teólogo liberal, pastor liberal, aquele que tentava acolchambrar, tentava assim suavizar, compatibilizar, atualizar a Bíblia. Dizer, não, isso tem a ver com o primeiro século ou com séculos antes de Cristo. Então, tudo isso era uma sociedade patriarcal e tudo era visto do ponto de vista do patriarcalismo e tudo mais. E isso era mal, terrível. Agora nós temos que reinterpretar, temos que atualizar. Aí surgem esses. É mais ou menos isso que estes escribas, estes profetas, estes sábios, como são levantados aqui, fazem. Lá no Novo Testamento, o apóstolo Paulo já alertou os jovens pastores como Timóteo. Nós estamos estudando às quartas-feiras aqui as cartas pastorais, 1 Timóteo, depois entraremos em 2 Timóteo, Tito também, fala sobre a preponderância que as escrituras sagradas, como elas foram registradas, deveriam ser pregadas. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Ninguém despreze a sua mocidade, diz para ele, diz, aplica-te à leitura, e lá significa a leitura da Escritura Sagrada, é a pregação, o ensino consistente, bíblico da palavra de Deus. Terceiro e último lugar. Veja aqui, irmãos, também que causa estranheza ao profeta, essa visão inconsequente do povo. Veja versos 14 ao verso 17. Por que estamos ainda assentados aqui? Reuni-vos e entremos nas cidades fortificadas e ali pereçamos, pois o Senhor já nos decretou o perecimento e nos deu a beber água venenosa, porquanto pecamos contra o Senhor. Espera-se a paz, e não há de bom, e nada há de bom, o tempo da cura, e eis o terror. Desde Dan se ouve o resfolegar dos seus cavalos, toda a terra treme à voz dos rinchos dos seus garanhões. Vêm e devoram a terra, a sua abundância, a cidade e os que habitam nela, porque eis que eu envio entre vós serpentes áspides, contra os quais não há encantamento, e vos morderão, diz o Senhor. O profeta está olhando para tudo aquilo, vendo a atitude do povo, que ainda espera outra coisa, a não ser o juízo de Deus. Eles esperam que eles continuem naquela
atitude em relação à palavra de Deus, desobedecendo a palavra de Deus, caídos do ponto de vista daquilo que Deus estabelece, longe do Senhor, e o coração distante de Deus, e se perguntam: nós vamos ser abençoados? Eles acham que o Senhor ainda os abençoará. Somos o povo da aliança, somos o povo de Deus, estamos debaixo do guarda-chuva de Abraão. O próprio Filho de Deus, o Senhor Jesus, disse para o povo: raça de víboras. São esses que pensam dessa maneira, por serem filhos de Abraão, estarem na descendência natural de Abraão, serão, por isso, detentores das bênçãos espirituais. Os versos 16, 15, 16, 17 são imagens aqui do que viria do norte. Desde Dan, que ficava no extremo norte, a primeira tribo lá do norte, se ouve o resfolegar dos seus cavalos, a invasão da Babilônia, que viria da Babilônia. Toda a terra treme à voz dos seus rinchos, dos seus garanhões. E o Senhor faz questão de dizer que isso era a mão do Senhor, viria juízo sobre eles. Uma menção no verso 17: porque eis que eu envio para entre vós serpentes, áspides, cobras, contra as quais não há encantamento, e vos morderão, diz o Senhor. Este é o fim de tudo, a manifestação do juízo de Deus. Eles achavam que os seus pecados não teriam consequências. Você pode, meu querido, escolher um caminho entre um caminho e outro, entre pecar e não pecar. Você pode fazer suas escolhas. Nesse sentido, você é livre para obedecer ou não obedecer à lei de Deus. Mas o que você não pode é escolher que consequências você terá. O que você plantar, você vai escolher, você vai colher. O apóstolo Paulo diz aos Gálatas: de Deus não se zomba, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Se você obedece à palavra de Deus, bênçãos virão. É isso que a palavra, desde o Antigo Testamento, desde aqueles textos de Levítico, capítulo 27, também Deuteronômio, as bênçãos e as maldições. Elas não são como no passado, teve uma época das bênçãos, das maldições, em que as pessoas não podiam falar nada, que era amaldiçoado ou abençoado, coisa. Essa é a maneira pagã de entender bênçãos e maldições. Mas segundo a lei de Deus, as Escrituras Sagradas, bênção vem da obediência à lei, aos princípios da palavra de Deus. Ao obedecer, nisso está a bênção. E por consequência, bênçãos mais virão. Por você desobedecer a Deus, escolher um caminho que é errado, virão maldições, obviamente. São as maldições da aliança. Haverá consequências para os seus pecados, para os seus erros. Não pense que você vá plantar laranja e vai colher uva. Isso é zombar de Deus. O profeta está estupefato aqui, está impressionado. E eles ainda esperavam alguma coisa, além do juízo de Deus. E ele diz categoricamente: porque eis que eu envio para entre vós serpentes áspides, contra os quais não há encantamento. Há duas passagens da Escritura que mais uma vez menciona, e talvez isso seja uma menção, um eco da primeira passagem que está lá em Números capítulo 21, quando o povo saiu do Egito, estava andando pelo deserto, e a certa altura, já na verdade muito próximo inclusive de terminar os 40 anos para que eles fossem introduzidos na terra prometida, lá é dito que o povo murmurou contra Deus, e mais uma vez eles disseram para Moisés o seguinte: por que
você nos tirou do conforto do Egito, e nós estamos andando por esse deserto e não temos pão, não temos água. E eles blasfemaram contra Deus, diz o texto. Então, a palavra de Deus diz que veio como juízo de Deus serpentes, cobras, e começaram a morder o povo, e muita gente morria. Mas ali, naquele momento, o povo desesperado, então Moisés orou a Deus e pediu a sua misericórdia. Deus então disse para Moisés: faz uma serpente de bronze, coloque numa haste, e todo aquele que olhar para essa serpente será salvo. E todos os que olharam foram salvos. Agora veja, irmãos, a outra passagem que está no capítulo 3 do Evangelho de João. Jesus pega essa mesma passagem e diz o seguinte, as seguintes palavras, capítulo 3, verso de número 14 e verso 15. Começarei pelo 13, que diz assim: ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Está no diálogo aqui essa passagem com Nicodemos. Jesus estava explicando para ele o significado de nascer de novo. E no meio dessas explicações, então, o Senhor Jesus menciona esse fato que aconteceu no Antigo Testamento e aplica a si mesmo. Ele diz: do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado. É impressionante isso. O profeta Jeremias diz para o povo que o juízo virá como serpentes abrasadoras, como áspides contra os quais não há encantamento, e vos morderão, diz o Senhor. Isso é um sinal de juízo, mas graças a Deus que no Evangelho do seu Filho Jesus Cristo, Ele apontou-se para si mesmo, ao olhar para essas passagens, especialmente do capítulo 21 de Números, e diz-nos que Ele é aquele que reverte o juízo, Ele é aquele que foi levantado também. Ele estava se referindo lá em João capítulo 3, verso 14, verso 15, à sua cruz. Daquele mesmo modo que a serpente foi levantada no deserto, e todos aqueles que olhavam para aquela serpente eram curados, eram salvos. Também todos aqueles, é o que Jesus disse para Nicodemos naquele dia, e essa é a mensagem do Evangelho, que aquele que viveu e morreu, que subiu a uma cruz, Ele é o Salvador do seu povo. Ele pode nos salvar. Ele salva todos aqueles que olharem para Ele. Olhar aqui para essa haste, olhar para a cruz, tem esse sentido de crer, de confiar que a obra que Ele fez durante os 33 anos de vida, coroada na cruz do Calvário, essa obra em substituição, Ele veio, deu-se em nosso lugar e ressuscitou dos mortos, carimbando assim, no poder de Deus, a vitória sobre a morte. É assim que nós temos vida. Todos aqueles que foram feridos pela serpente, todos aqueles que depois de Adão são pecadores, só podem encontrar vida, só podem encontrar cura. Diz o texto que essa mensagem, água com açúcar, diz o texto que cura superficialmente as figuras, essa mensagem que está sendo proclamada por aí, diluída nessa sopa de mundanismo que nós estamos vendo nos nossos dias.
alguns líderes, algumas propostas de diluir essa mensagem verdadeira, poder de Deus, o evangelho verdadeiro, diluindo nessas práticas pecaminosas, nessas ideias, nessas filosofias, nessas ideologias, e tentando fazer com que nós, como cristãos, acostumemos com isso, vendamos a nossa fé, as nossas convicções. Aquele que olhar para essa haste, para a cruz, crendo que os pecados, os nossos pecados estavam nele, confiar nas promessas dele, é salvo, é liberto do pecado, tem vida. Há uma reversão da condenação, da morte, a vida começa a brotar em nós, em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Bondoso Deus e Pai celestial, pedimos, Pai, para que à luz do que nós ouvimos, ó Deus, nós possamos, Pai, voltar para Ti. Aqueles que estão longe do Senhor, incrédulos, aqueles que, ó Deus, estão caídos, que saíram do caminho, possam, ó Deus, nessa noite reconsiderar, à luz, ó Deus, do que a Tua palavra diz, das consequências terríveis que experimentam aqueles que se distanciam do Senhor. Ó Deus amado, que o Senhor possa trazê-los de volta, e que o Senhor possa, ó Deus, através da palavra do Senhor, despertar em seus corações, Pai, em suas consciências, o desejo de voltar para os braços do Pai. É o que nós te pedimos. Pedimos, Deus, por nós que cremos já no Evangelho, que nós também vasculhemos os nossos corações, as nossas intenções, com honestidade, para que nós dia a dia possamos viver uma vida de arrependimento, de retorno ao Senhor. Ó Deus, é o que te pedimos também. Oramos por essa igreja, por os que estão aqui, pelos que estão nos ouvindo nessa hora, que nós possamos, ó Deus, diante do escrutínio da sua palavra, diante da revelação que temos, possamos nos curvar diante dela, em obediência, em temor. Em nome de Jesus. Amém e amém.